Olá, boa noite. Hoje é 3/3 de 2025, 3 de março de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e que Deus lhe dê vislumbres espirituais. Em nome de Jesus Cristo. Então, Antigo Testamento, parte 2203. Estou aqui sóbrio, lúcido, para a honra e a glória de Deus, para ler as Escrituras Sagradas. Então, o erro, naquele tempo de Osés, dos reis, era que eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, faziam abominações, idolatrava e ensinava e incentivava os outros a praticar a idolatria, as abominações. O erro era este. Por isso que eles perderam, pode-se dizer, eu não vou afirmar e nem confirmar que eles perderam a vida eterna, a salvação, que pode de alguma maneira Jesus ter pregado para eles todos, não sei, porque a Bíblia diz que ele pregou aos espíritos em prisões, pode ser que tenha sido a eles ou a outros também, não sei, não posso afirmar nem confirmar, mas o erro deles é porque eles deixaram de praticar os estatutos, preceitos, mandamentos, a lei do Senhor, deixaram de ouvir, deixaram de cultuar o Senhor e deixaram de praticar. A gente pensa assim, naquele tempo veio isso sobre a vida deles. Se a pessoa não ouve o Evangelho, não escuta, não ensina o Evangelho, se a pessoa não crê, se a pessoa não pratica e não obedece, que é algo que está ao alcance do ser humano, ao alcance, que é possível o ser humano fazer, não é bom. Não será bom enquanto nós estivermos vivos e não será bom depois desta vida. Não crer, não ler, não ouvir, não obedecer, não praticar. Assim como não foi bom para os reis, assim como não foi bom para aquele povo. Hoje você não lê o Evangelho, você não ouvir, você não crer, não é bom, tanto para esta vida como para a vida eterna. Eu lhe digo isso porque eu creio no Evangelho, creio em Deus, em Jesus Cristo e na vida eterna. Eu sei que essas palavras, elas são reais, mais 100% real do que não. Então, por exemplo, esse texto de Marcos 16, versículo 15 ao versículo 16, é um texto que Jesus falou depois que ele ressuscitou, que apareceu aos apóstolos e falaram aos apóstolos. Aí Marcos foi e escreveu. Só para você ter uma ideia, a seriedade desse texto bíblico, de Marcos 16, versículo 15 em diante. Só para você ter uma ideia, que foi depois da ressurreição. Jesus nasceu, cresceu, se tornou uma criança, um jovem, se tornou um homem e foi crucificado. Ensinou o Evangelho, curou, sarou, libertou, mostrou a vontade do Pai dele, do Pai Celestial, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Depois ele foi crucificado e depois de 3 dias e 3 noites ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele chegou para os apóstolos e falou isso. Então ele disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a culpa da condenação, de alguém ser condenado, não é de fulano, ciclano e beltrano. A culpa é da própria pessoa de não crer, de não ouvir, de não praticar, de não obedecer. O Evangelho é o quê? É amar, perdoar, ter misericórdia, ter compaixão, fazer o bem, ajudar, não fazer o mal. É isto. Então, 2 Reis 17, versículo 9. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas. Lembrando que isto aqui que aconteceu é há 3.000 anos, 4.000 anos atrás, ou mais. Sei quantos mil anos antes de Cristo. Sei quantos anos antes de Cristo. Já está com quase 3.000 anos que Cristo foi crucificado. Está quase 3.000 anos atrás. Nenhum ser humano que habita na Síria, nenhum ser humano que habita em Israel, nos países ao redor, são culpados do que aconteceu no passado. De nenhum país, nem nós, principalmente os gentios que não nascemos em Israel.
foi o povo que viveu naquele tempo. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos Atalaia até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagem dos bosques, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Olha o que eles fizeram. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira ao Senhor. Então tudo isso eles fizeram. Eles fizeram coisas secretas que não eram retas, que não agradavam a Deus, contra o Senhor, e edificaram nos altos em todas as cidades, desde a torre dos Atalaia até a cidade forte. Levantaram estátuas e imagens, que isso era abominação a Deus. E se pode dizer que ainda é, porque a idolatria é abominação a Deus, viu? A Deus. E eles fizeram algo e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocar a ira de Deus. Hoje em dia tem pessoas que, infelizmente, por não crer em Deus, em Jesus Cristo, por não ter aceitado, por não ter se batizado, por não crer no Evangelho, faz coisas que não é reta, faz coisas ruins, coisas que desagradam ao Senhor. Por isso que tem muitas pessoas que não vão poder morar eternamente com Deus, que não vão para o bom lugar depois desta vida. É por causa das coisas más, das coisas ruins que faz. É por causa daquilo que faz que é contrário à vontade do Senhor. Por isso que tem muita gente que não vai ser salvo. Só que eu e você, nós podemos ser salvos. Nós temos a oportunidade de ser salvo, de crer e fazer a vontade do Senhor. Todo mundo que está vivo tem a oportunidade. Tem a oportunidade de fazer aquilo que agrada ao Senhor. De amar, de perdoar, de fazer o bem, de ter misericórdia, de não fazer o mal, de ter misericórdia, de ter compaixão, de fazer o bem. Mas tem gente que quer fazer o contrário. Depois, meu amigo, dessa vida é que a pessoa vai se arrepender se estiver fazendo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Então, não ler o Evangelho, não ouvir, não crer, não obedecer, é algo ruim. Eu digo para você de coração, em nome de Deus e de Jesus Cristo. E que o Espírito Santo fale ao seu coração.